Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo tempo de vocês de estar aqui assistindo esse treinamento, essa apresentação. A gente vai... Hoje um tema um pouco diferente, os treinamentos anteriores, a gente estava focado no mercado de ISP, ativação de serviço para o usuário final, ali, cliente, e esse treinamento é voltado para redes internas, redes LANs, em empresas, em condomínios e tudo mais. Utilizando a tecnologia GPON, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ao treinamento em cima da 1408. Mudou o slide para vocês, na parte da agenda? E tá aparecendo em tela cheia também? Ou tá aparecendo o PowerPoint? Beleza. Vamos lá. A agenda de hoje. O que a gente vai falar? Eu vou explicar o que é o POL, ou POL, quais são as vantagens e desvantagens. Tem uma topologia assim de exemplo apenas, mas a criatividade e a necessidade do cliente é que vai determinar a topologia. E aí depois a gente entra numa parte mais técnica ali de configuração, linha de comando, para você conseguir ativar o serviço. Para quem já viu os treinamentos anteriores ou quem já trabalha com os nossos equipamentos, vai ver que a configuração é muito parecida com a configuração utilizada em ISP. As configurações praticamente a mesma, vai mudar duas linhas de comando apenas. Porque assim, a ideia de redes, na verdade, né? Rede você é interconectar dispositivos, pessoas, computadores e tudo mais. Então você precisa pegar o tráfego de um lado e entregar na outra ponta. E isso não muda. É a mesma coisa para redes internas, redes externas de um provedor e tudo mais. Então vamos lá. O que é o POL? A sigla significa Passive Optical LAN. É uma rede LAN ótica em cima da tecnologia GPON. PON, na verdade, tá? A gente deixa aí o XPON. Pode ser 10 GPON, GPON, enfim. Então você aproveita os benefícios de toda a parte física da fibra ótica para montar redes internas. E eu vou entrar na parte ali das vantagens e a gente vai ver quais são os benefícios. Mas vamos lá, o POL é simplesmente a utilização da tecnologia PON para a construção de redes locais. Ele utiliza o concentrador, que é o LT, para distribuir o acesso para as estações de trabalho, para os computadores, para os access points e tudo mais. E a OLT, ela funciona como um switch. Tem algumas funcionalidades ali de Layer 3, por exemplo, se precisar fazer um SPF, a OLT faz o SPF também, mas ela basicamente tem a função de um switch. Você configura VLANs e entrega VLANs nessas pontas. Tagueada, sem tag, enfim. Essa tecnologia também pode ser chamada como FTTD, que é Fiber to the Desk, ou fibra até a mesa, até a estação de trabalho, ali a gente pensar numa empresa. O foco vai ser, eu tomei como base uma empresa, tá? Mas a gente pode imaginar aqui um hospital, um campus universitário que tem uma extensão grande, enfim. Vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. O menor custo com infraestrutura, mão de obra e manutenção. Para você passar uma fibra, é muito mais barato do que você passar cabo Ethernet, cabo TP. Porque o cabo é maior, você precisa, dependendo da quantidade de cabo que você vai passar, você precisa de um conduíte maior, de um shaft de prédio que comporte a capacidade de cabos que você vai passar. E a fibra não. A fibra é muito mais fina, é muito mais leve. Para você crimpar todos esses cabos de rede também é custoso, é trabalhoso, o material custa caro. Se você for montar uma rede de qualidade, com Cat6 e tudo mais, perdão, custa caro.
e a fibra é mais rápido. Para você, hoje, a fibra é conectorizada, então, e o conector de fibra é mais barato do que o conector de Ethernet, que a gente tem recebido de feedback aí de clientes nossos já utilizando esse equipamento para montar, construir redes internas, é justamente o custo com material. É muito menor. E acaba que equipamento também, né? Porque se você pensar numa rede toda Ethernet, toda cabeada, você tem uma estação de trabalho para cada porta do switch. Então, dependendo de quantos pontos você precisa atender, sei lá, você vai atender 50 pontos, você precisa de 50 portas de switch. Quanto custa um switch de 50 portas? Com um OLT, você consegue atender 1024 pontos. Então, o custo da OLT comparada com o custo do switch acaba ficando bem barato. Menor consumo de energia e dimensionamento de ar-condicionado. Por quê? Menor consumo de energia. Primeiro porque é uma rede passiva. Então, você não tem eletricidade passando ali na fibra ótica, diferente do cabo Ethernet. Você tem apenas luz. Você tem o laser na, na OLT e o outro laser na ONU. Ah, desculpa, eu esqueci de falar. Ao longo da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat. Estou com o chat aberto aqui, eu vou respondendo. Não precisa esperar chegar no final da apresentação, tá? Pode me interromper a qualquer momento. Então, vamos lá. Com a fibra você tem um menor consumo de energia. E também pela quantidade de equipamento. Se você precisar atender 100 pontos, você precisa de 100 portas de switch, é uma quantidade considerável de switch, e esses 100 pontos conseguem ser atendidos pelo mesmo equipamento OLT, no caso. E aí, assim, então você tem menos equipamentos, menos emissão de calor por equipamento, você não precisa de um ar-condicionado para atender, conseguir refrigerar todos aqueles equipamentos. Você vai ter apenas um equipamento, um OLT. E dependendo do cenário, nem de ar-condicionado você precisa. Porque nesse caso aqui da 1408, ela suporta, é uma, desculpa, eu esqueci a nomenclatura, mas ela suporta altas temperaturas, ela trabalha até 65 graus Celsius. Então, dependendo do ambiente que você tiver, você não precisa de um ar-condicionado dedicado no data center ali, só para aquele equipamento. O Alisson mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Como vantagens, qual a quantidade mínima de computadores já se torna viável a rede POL? Cara, eu não tenho esse valor, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. Tem um cliente nosso que ele atende cartório. Cartório não tem uma quantidade muito grande de computador. Você tem ali alguns computadores ali de atendimento e tudo mais, sei lá, vou chutar 40, 50 computadores ali no máximo, dependendo do cartório. E ele fala que é vantajoso, justamente por conta dos custos de infraestrutura de cabo Ethernet. Para você passar esses 50 cabos, 40 cabos Ethernet, crimpar todos eles, o conector Cat6 é caro. E, se eu não me engano, ele falou um conector de qualidade está entre 10 e 14 reais. Já um conector de fibra está na faixa de 5 reais. Então, é metade do valor assim de material. Aí isso aí vai depender realmente do dimensionamento da rede. Mas eu acredito que até poucos computadores já seja vantajoso a fibra ótica. Continuando, a fibra ótica, ela possibilita escalabilidade. Então, se você quiser fazer um crescimento, você quer expandir a sua rede, dependendo do caso, você não precisa comprar um novo equipamento, uma outra OLT. Como eu falei, a OLT ela atende até 1024 pontos. E isso se você usar a ONU de uma porta, tá? Se você utilizar uma ONU de 4 portas, e você consegue ligar 4 computadores em uma ONU, você consegue multiplicar esse valor por 4. Então, uma OLT consegue atender até 4.000 computadores. Então, assim, você quer expandir a sua rede,
você puxa a fibrinha, se já não tiver passada, e ativa as ONUs. Não precisa comprar a switch para atender mais aqueles pontos ali. Então, você tem escalabilidade nesse tipo de rede. Qualidade de conexão, porque a fibra não sofre interferências eletromagnéticas. Então, por exemplo, um cabo Ethernet não pode passar perto de cabo de energia, ou o shaft ali do prédio não pode ter outras coisas passando junto ali que acabam interferindo, né, nessa questão de essa interferência eletromagnética. A fibra não sofre esse tipo de interferência. Então, você tem uma qualidade melhor na conexão ali. Um maior alcance, esse também é um dos principais diferenciais aí desse tipo de rede. Vamos focar agora num hospital, por exemplo, que normalmente são prédios grandes, campos universitários. Como é que você atende esses pontos distantes num hospital, por exemplo? Você teria que ter suítes, equipamentos descentralizados, espalhados ao longo do hospital, ao longo de um campus universitário, para conseguir atender aquelas distâncias ali. Justamente porque chegou ali 100 metros, você já começa a ter degradação de sinal ali no cabo TP. Com a fibra ótica, a distância não é um problema. Você tem até ali 20 quilômetros de atendimento, de cobertura com a fibra ótica. É muito mais do que o necessário para uma rede LAN. Otimização de espaço, pelo que eu já disse anteriormente, você tem menos quantidade de equipamento e a menor quantidade de cabo passando em conduíte, em shaft e tudo mais. Integração. Você não precisa trocar toda a infraestrutura que já está montada no cliente. Você consegue integrar essa nova tecnologia, essa nova rede que você está montando com a rede existente já do cliente. Não precisa fazer a troca, perder todos os equipamentos que já estão instalados lá, nada disso. Você consegue fazer a integração entre eles perfeitamente. Porque a OLT trabalha como um switch. Então, tem as mesmas funções de um switch, perfeitamente tranquilo de fazer essa integração. Desvantagens. Ela requer uma mão de obra capacitada, porque normalmente a pessoa que está acostumada a montar redes internas, redes LANs, está acostumada a trabalhar com cabo TP, limpar o cabo. A parte de fibra é um pouquinho diferente. Precisa de um treinamento para você fazer a conectorização correta da fibra. Se for necessário fazer fusão, você precisa do equipamento para fazer a fusão, que ali são equipamentos específicos para fibra ótica. Você precisa de equipamentos para medir a qualidade do sinal, aquela atenuação daquele trecho de fibra. Assim, claro que no começo, quem estiver começando com esse tipo de equipamento, não precisa sair comprando um OTDR, nada disso. Se tiver um pouco de conhecimento, consegue ele fazer um serviço de qualidade utilizando apenas os próprios equipamentos, a OLT e o MNU. Pega o MNU como base, faz um teste em laboratório, faz uma simulação ali de atenuação, você consegue definir qual é o valor de atenuação para aquele trecho, você instala no cliente, faz as contas ali de perda por distância, perda por conector, perda da conectorização ali com os equipamentos, você faz a conta, chega no valor de atenuação, e aí com a própria ANIU, com a própria LT, como elas te dão a informação de quanto está recebendo sinal, quanto está emitindo e tudo mais, você consegue ver se a atenuação que o equipamento está mostrando bate com as contas que você fez. Se está próximo ali, show de bola. Tá dentro da margem do limite estabelecido pela norma, que é o limite de trabalho ali, maravilha. Não precisa comprar um ETDR, custa caro para fazer isso. Não precisa comprar um power meter também. Com própria LT e as ONUs, você pode, por exemplo, pegar uma ONU que você já conhece, que já testou, deixa ela como referência, e aí você utiliza por aquela própria ONU
para fazer isso, para fazer a medição. Assim, eu conheço o CNU, eu sei quanto que ela dá de sinal, ele espeta na fibra, tem que dar tanto. Tá dando isso daí? Maravilha, tá funcionando. Então, assim, no primeiro momento, no começo ali, uma rede pequena, você não precisa despender dinheiro, descapitalizar para investir em equipamentos e tudo mais. Dá para fazer essa migração, essa transição de forma bem tranquila. O Marlon fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Só não nessa parte de fibra, tem uma dúvida, a OLT atende uma porta, atende 1.000 clientes por porta. Mas outra porta, quantos são os clientes? Mas na verdade é o seguinte, a OLT, nesse caso aqui, ela tem 8 portas PON. Em cada porta PON, você consegue conectar 128 ONUs. E aí, a ONU, você tem a ONU de uma porta. A ONU de uma porta, você pode fazer uma analogia da seguinte forma. Imagina ela como um conversor de mídia. Em uma ponta você chega a fibra ótica, na outra ponta sai cabo Ethernet. Então, a ONU de uma porta, ela é basicamente isso. Ela converte o sinal de fibra para sinal elétrico. As ONUs de 4 portas LANs, ela faz a mesma coisa, só que ela pega o sinal da fibra ótica e passa esse sinal para 4 portas Ethernets. Então, como em uma porta da OLT, uma porta PON, você consegue conectar 128 ONUs, você pode variar. Você pode ligar o ONU de uma porta, você pode ligar o ONU de 4 portas. Então, imagina que em cada porta você vai ligar um computador, a quantidade de computador que você vai atender por aquela porta vai ser determinada pelo tipo de ONU que você vai usar. Se você usar ONUs só de uma porta, você vai atender 128 computadores. Se você conectar ONUs de 4 portas, você vai atender os 128 vezes 4. Você está multiplicando ali a capacidade daquela porta PON de atendimento. Ficou claro? Beleza. Então vamos continuar. Essa daqui é uma topologia simples. A gente tem... Deixa eu ver se eu pego a canetinha aqui. Aqui. A gente tem a 1408 integrada numa rede já, por exemplo, existente de um cliente. Então, esse cliente tem lá uma saída para a internet, que deve ter um firewall conectado aqui, tem o servidor, um SIP server para fazer as ligações internas daquela empresa, tem o servidor aqui, no caso esse de IoT, para sensores de porta, controladoras de acesso, a pessoa coloca a digital ali para abrir uma porta, para passar numa catraca, passa o crachá. Hoje em dia, todos esses sistemas, eles são IP. Então, você tem um servidor com isso que faz o registro, faz o controle de acesso. Você tem um servidor para isso. Você consegue integrar tudo isso com o OLT. E aqui é uma saída para a rede de telefonia, rede tradicional de telefonia. Isso é parte do core aqui. Então, aqui a gente poderia imaginar aqui um servidor de arquivos, um servidor de impressão, um controlador de access point, o que você quiser colocar aqui, o que já tiver existente na rede do cliente, você consegue integrar com a parte ótica ali, com a 1408. E aqui é o cenário ali voltado para as estações de trabalho. Nesse caso aqui, a gente tem uma ONU de 4 portas com 2 portas FXS. Então, na porta FXS, a gente consegue conectar um telefone tradicional. Mas, apesar de ser um telefone tradicional, ele está saindo pelo... Ele faz a conexão com o SIP Server, porque a ONU tem isso. A ONU ela faz a associação com o SIP Server e aí você liga um telefone normal na porta FXS. Né? É possível também conectar um telefone VoIP, mas aí você já liga direto na porta Ethernet do equipamento. E o telefone VoIP vai registrar direto no SIP Server, sem passar pelo cliente interno da ONU. Nas portas Ethernet, a gente pode ligar um computador, pode ligar uma controladora de acesso, pode ligar uma câmera IP, pode ligar um access point corporativo,
que mais que a gente consegue ligar? Pode ligar uma impressora. O que vocês quiserem ligar aqui é possível ligar. Trabalhar com IP, cabo Ethernet, você consegue conectar no equipamento e fazer toda a integração na rede. Então, assim, é uma topologia só de exemplo. Isso aqui vai variar conforme a necessidade e a criatividade de vocês, do cliente, enfim. O GPON, eu costumo falar que ele é muito flexível. Então, o que você tiver em mente, o que você imaginar de mais louco, assim, falei, quero fazer funcionar no GPON. Funciona. Dá para fazer funcionar. Aqui a gente vai entrar um pouco mais na parte técnica. Antes disso, vocês têm mais alguma dúvida? Sim? Algum cenário que vocês já viram? Algum cenário que vocês imaginaram? Quer perguntar se funciona, se dá para fazer? Bom, vamos continuar. Fluxograma de configuração. Quando a gente pega um equipamento novo, independente de qual seja, tá? Pode ser um LT, pode ser um switch, pode ser um firewall, qualquer equipamento novo. A gente fica perdido assim por não saber onde começar. Como é que eu configuro, qual é o início desse equipamento? Por onde eu começo? Então, a ideia desse fluxograma é justamente mostrar isso. Quando você vai fazer a primeira instalação do equipamento, é esse fluxograma aqui que a gente costuma seguir. Aqui tem umas coisas que, claro, que a gente não vai usar para a parte de redes internas, mas estão correlacionadas aqui a cada caixinha dessa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a configuração de rede. Por quê? A configuração de rede vai integrar aquele equipamento novo na rede, na nossa rede existente lá. Então, o que aborda essa configuração? É a gente configurar uma interface Ethernet, um IP de gerência, uma VLAN de gerência. Se a gente faz algum tipo de controle de monitoramento e tudo mais, configurar um SNMP, configuração do SIP. A OLT, ela tem umas configurações de SIP que elas são passadas para o NU através do OLT. Então, você configura no OLT, quando faz ativação do NU, a OLT configura o NU automaticamente. Você não precisa entrar no NU e falar assim, essa ONU vai se conectar no SIP server de endereço IP tal, com o usuário tal, a senha tal, vai trabalhar com esses codecs. Imagina isso numa rede grande. Não tem como você fazer isso ONU por ONU, equipamento por equipamento. É muito tempo fazendo isso. E é um tempo perdido e tempo é dinheiro. Então você configura essa parte de SIP server na OLT, a OLT aplica para todas as ONUs que você selecionar. Então, não precisa de uma pessoa acessando a ONU para fazer essa configuração. Ou nenhum outro tipo de configuração, na verdade, tá? Porque até a configuração de Wi-Fi das ONUs dá para fazer através da LT. Até teve um cliente nosso que eu achei bem legal, assim. A gente montou o laboratório dele para testar lá com POL e beleza, algumas coisas funcionaram. A gente teve algum probleminha de integração com a parte de SIP server, parte de transferência de chamada, essas coisas. E aí a gente, para fazer um debug melhor, a gente precisou acessar o NU. E ele ficou até surpreso, assim, quando ele viu a interface do NU, porque ele não tinha nunca imaginado, assim, pensado em acessar o NU, porque a gente estava fazendo tudo através do LT. Então, assim, feita essa configuração de rede, endereço IP, VLAN, selecionar a velocidade de conexão das interfaces Ethernet. Feito isso, o equipamento já faz parte da sua rede, já faz parte daquela rede ali que ele foi conectado. Qual o próximo passo? O próximo passo é a gente configurar as portas PONs. Habilitar a interface, selecionar o método de autenticação das ONUs. Tá aqui, ó. Eu vou voltar alguns slides nas vantagens e desvantagens que eu não coloquei, mas é a parte de segurança, tá? Porque a tecnologia PON, ela trabalha com criptografia. Então, as ONUs, o tráfego das ONUs são criptografados, então você também tem essa parte de segurança aí.
Eu lembrei disso por conta do método de autenticação das ONUs. Se alguém chegar no escritório, tirar uma ONU do bolso e ligar na fibra, não vai funcionar. Porque você seleciona um método de autenticação específico da cada ONU, da rede, na verdade, não só da ONU. E então é diferente de alguém ligar qualquer computador numa porta de switch da sua rede, num ponto de acesso, a pessoa está dentro da rede. Com a ONU é diferente. Então, fazer a ativação da porta PON, você seleciona o método de autenticação das ONUs, a gente vai ver isso nos próximos slides, escolhe um perfil de banda. O perfil de banda aqui, num provedor, o cara oferece planos de 50 megas, 100 megas, assim por diante. Numa rede interna, a gente pode deixar 1 giga aberto para cada equipamento. Não tem necessidade de fazer limitações de banda. A não ser que você queira, assim, em alguns casos específicos. Por exemplo, tem uma ONU que você vai atender uma câmera IP. Pô, a câmera IP não precisa ali de ter 1 giga de banda para aquela câmera. Vou selecionar ali 10 megas no máximo. É interessante fazer isso. Por quê? Porque se alguém desligar a câmera e ligar um computador, a pessoa tem 1 giga disponível ali dentro daquela rede interna. Então, se quiser fazer algum ataque, alguma coisa nesse sentido, teria 1 giga disponível. Se você limitar aquela porta que é conhecida, que é focada para aquela câmera IP, se limitar em 10 megas, é o suficiente para a câmera. Se alguém quiser fazer alguma coisa, está limitado em 10 megas. Não vai fazer muita diferença, sim, mas faz na, na capacidade máxima de banda para fazer algum tipo de estrago, alguma coisa assim. Então, você configura a banda, configura o QoS, você vai utilizar ali, basicamente, numa rede interna, você tem dados e voz. Então, é legal você dar uma prioridade ali maior para a voz, um tratamento diferenciado para o pacote de voz, até para você conseguir garantir uma qualidade no serviço. Se alguém estiver fazendo uma transferência de arquivos para um servidor, entre computadores e tudo mais, esse tráfego ele concorre com o tráfego de voz. Então, se você der uma prioridade, não tem perigo de acabar picotando a chamada ou a qualidade da voz ficar ruim. Então, é bem importante configurar a parte QoS. Feito isso, essas 2 caixinhas, tanto a configuração de rede quanto a configuração de PON, você faz apenas uma vez. Uma vez definido isso daqui, você não precisa mexer mais. Onde que você vai mexer? Na ativação das ONTs, das ONUs. Então, vou instalar o NU para atender as estações de trabalho, as mesas de trabalho. Configura as ONUs ativas, tudo bonitinho. Numa rede interna, diferente de um SP que está a todo momento fazendo esse tipo de ativação, numa rede interna, na hora que você atendeu todo mundo, você também não precisa sair conectando mais ONUs, fazendo mais ativações. Então, numa rede interna, isso aqui também acaba não mexendo mais uma vez que estiver pronto. Como funciona a ativação do NT? Você determina você diz ali se ela vai se identificar por senha, por serial, ou por senha e serial. Faz a configuração da WAN. O que é a WAN? Imagina nesse cenário aqui que a gente tem parte de dados e a parte de voz. Então, aqui na ONU, eu vou criar 2 interfaces WANs. Eu crio uma em bridge. Por que bridge? Porque esse carinha aqui, o computador, ele não vai receber IP da ONU. A ONU tem essa capacidade, ela faz isso, ela pode dar aquele 92.168.1. Alguma coisa, ela faz NAT e tudo mais. Só que isso não é interessante num cenário local, num cenário de rede LAN. Então aqui a gente vai ter um servidor DHCP, um AD, então que vai fazer todo esse controle de endereçamento da rede. Então a ONU ela tem que atuar nesse caso apenas como uma bridge. Então ela vai ser transparente. O computador vai dar um request de DHCP, esse DHCP vai vir para a rede, vai bater no servidor, o servidor vai voltar com o endereço IP. Então, uma interface WAN a gente configura como bridge, a outra interface WAN
a gente configura como IPUE, por exemplo, DHCP, para fazer a parte de voz do FXS funcionar. Ah, não quero fazer FXS, toda a minha rede é telefone IP, telefone VoIP. Então o telefone vai girar na porta Ethernet. Então você não precisa configurar o WAN de VoIP. Você utiliza a mesma interface WAN de bridge. E assim por diante. A quantidade de interfaces que você vai criar depende de como está montada a sua rede, como você quer montar a sua rede. A configuração da LAN, mesma coisa. Você vai ser bridge, você vai trabalhar com DHCP server, enfim. E a configuração do SIP. Aqui é o basiquinho, é como a gente acessa a nossa LT. Ela vem de fábrica com 2 endereços IP. É o IP que a gente chama out of band. Ela tem uma porta de gerência específica para separada ali das outras portas de switching, vamos dizer assim. É uma porta específica de gerência. Ela vem com esse endereço aqui. É possível trocar, claro. E a gerência em band que a gente fala, esse IP está na VLAN 1. Então, todas as portas de switch da OLT, elas têm, você consegue acessar através desse endereço. O acesso pode ser feito Telnet, SSH, ou até mesmo pela interface web, pelo navegador, com qualquer um desses endereços aqui. Eu acabei não colocando, mas depois eu mostro para vocês a carinha da LT. Deixa eu pegar aqui que eu já mostro que é mais fácil. Só um instantinho, por favor. Estão vendo a carinha dela? O painel frontal e tudo mais? Eu acho que sim. Vamos lá. Essa daqui é o painel frontal dela. Então, deixa eu pegar o laser aqui. Pronto. Essa daqui é a porta de gerência que eu mencionei, que é uma porta separada do restante do equipamento. Tem uma porta console também. Essas 16 portas aqui, elas funcionam também como um switch. Então você consegue ligar, você tem 8 portas Giga Ethernet, metálico. Então, dependendo da sua rede, dependendo da quantidade de equipamento que você vai conectar na sua rede, você não precisa nem de um switch. Se você tiver menos de 16 equipamentos, 16, sei lá, você tem um servidor de arquivo, um servidor de impressão, um servidor de SIP, servidor de voz, você consegue ligar tudo aqui, você não precisa de um switch específico para fazer isso. E mais 8 portas SFP. Essas portas SFP, você pode colocar uma SFP elétrica, pode colocar uma SFP ótica, tem servidor de arquivo que a conexão é em fibra, então você consegue ligar essa fibra de servidor de arquivo aqui também. Essas portas aqui trabalham até 2,5 GB. Então assim, e não são portas combos, tá? A porta combo normalmente é ou você usa elétrica ou você usa SFP. Nesse caso são portas separadas, são realmente 16 portas. Se você quiser usar as 16 ao mesmo tempo, você consegue. Aqui são as 8 portas PONs e 4 portas de 10 gigas. Então, dependendo do que você tiver ali, se tiver conexão 10 gigas, você consegue fazer essa conexão aqui. Utilizar essas portas. E aqui é um sensorzinho de bateria. Eu acabei não mencionando também, mas assim, ela tem redundância de alimentação. Você consegue alimentar AC, DC
e também consegue fazer um backup de bateria. Imagina que você está ligado ela na tomada ali, 110, 220 mV, e você quer ligar uma bateria para sustentar o equipamento em caso de falha, de queda de energia e tudo mais. Preciso comprar um no-break para fazer isso? Não. Você compra uma bateria simplesinha, uma bateria de moto, uma bateria de carro, enfim, uma bateria 12 volts, e você consegue ligar essa bateria direto na OLT. É claro que existe uma capacidade máxima ali de corrente da bateria, mas você consegue ligar essa bateria direto no LT. Então, se cair energia do AC, a bateria assume o equipamento automaticamente. O equipamento faz esse chaveamento. Então, você tem uma redução de custo até aí. Você não precisa de um no-break para fazer isso. É claro, assim, se você não tiver já uma infraestrutura existente, você está montando uma infra do zero. E o custo, se você quiser gastar pouco, você conecta a bateria direto aqui. Esse sensor de bateria, você cola na bateria e a própria LT, ela faz o controle de temperatura da bateria. Então, assim, enquanto ela estiver sendo alimentada pela tomada normal, pela energia C, ela vai carregando a bateria. E ela controla a intensidade do carregamento de acordo com a temperatura. Se a bateria estiver muito quente, ela diminui a velocidade do carregamento, justamente para não sobrecarregar a bateria e acabar danificando ali por temperatura. Então, ela controla a temperatura da bateria também, o carregamento de acordo com a temperatura da bateria. Então, é um equipamento muito versátil para esse tipo de solução. Aqui, essa portinha de alarmes, na verdade, são alarmes de contato seco. Imagina que você instalou num rack e esse rack tem um sensor de porta aberta. Você consegue ligar esse sensor da porta do rack aqui no LT e é assim, alguém abriu a porta do rack, o sensor aciona o contato aqui e a OLT dispara um alarme para o seu sistema de gerenciamento que for. Fala assim, a porta do rack foi aberta. Então, você consegue fazer isso através do OLT também. Então, essa daqui é a carinha dela. É um U, a gente chama de pizza box. Aqui é o slot dos ventiladores, das fãs, e é hot swap. Tem esse parafusinho aqui, você consegue desparafusar, sacar ele, fazer a manutenção, limpar ali os ventiladores, tirar a poeira que acumula, espeta de volta no equipamento, sem precisar desligar o equipamento, sem desativar cliente, nada disso. Como eu falei, o equipamento ele trabalha com alta temperatura, até 65 graus, então ele suporta esse tipo de manutenção. É previsto já. Vamos voltar lá para outra apresentação. Bom, aqui é um plano de configuração de VLAN IP. Que tipo de serviço eu quero trafegar na minha rede, na minha OLT? Deixa eu só ver que horas são, de repente a gente faz uma pausa. Vocês querem fazer uma pausa ou quer ir direto? A gente pode fazer uma pausa de 5 minutinhos. Bom, o pessoal vai tocar direto, então vamos embora. Aqui é um plano de configuração. Tipo de serviço que eu vou trafegar naquele equipamento. E quais as VLANs, quais os IPs, quais as portas eu quero passar aquilo ali. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem a VLAN de gerência. Ela está ligada somente na porta de uplink. Aqui está o número 9, tá? Mas pode ser Ethernet 1, Ethernet 2, assim por diante. Essa VLAN vai ser tagueada e esse aqui é o meu endereço IP com máscara e o gateway dessa VLAN de gerência. VLAN de dados. No caso aqui, a gente tem dados e voz. Define quais são os IDs da VLAN. A parte das portas de cliente, para o lado do cliente que eu vou configurar. No caso aqui está na PON 1 e na PON 2, também tagueado. E, claro, na uplink, que é para a saída desse tráfego. E não tem IP. Nesse caso aqui é apenas Layer 2, não tem necessidade de configurar um IP nessa interface de VLAN. Então isso aqui, essa tabelinha te ajuda a saber o que você precisa fazer de configuração.
E aqui é a configuração propriamente dita ali, a linha de comando terminal. Para a gente configurar a VLAN de gerência em band. Por que que é em band? O in-band é junto com o tráfego de dados de cliente. Então, se a gerência se ela sair, tiver uma saída separada da porta de tráfego de dados, a gente chama de VLAN out of band. Nesse caso aqui, como as duas estão trafegando pela porta 9, então a gente chama de gerência em band. Então, vamos lá. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Se vocês estiverem acostumados aí com outros fabricantes, vocês vão ver que é bem similar. Então, config, entra no terminal, né? Config VLAN 400, ele já vai criar a VLAN com esse ID e vai entrar dentro da VLAN. Aí você especifica o endereço IP e a máscara, um nome para aquela VLAN. Esse fixed, eu vou fixar em quais portas aquela VLAN vai trabalhar. Nessa tabelinha aqui, a gerência está somente na porta 9. Então, somente na porta 9. Eu posso escrever número 9, que é o número lógico da porta, ou posso colocar o nome completo da porta inteira. Ethernet 1, Ethernet 2, PON 1, PON 2, enfim. Nesse caso aqui, ó, eu estou proibindo essa VLAN de fazer parte de todas as outras portas do equipamento. Por quê? Porque, porventura, alguém ligar o equipamento em alguma porta, ele pode cair dentro da VLAN de gerência. Então, se aqui eu tô excluindo essa VLAN das outras portas por questão de segurança. Dou um exit para sair da interface VLAN. Aqui eu configuro o gateway desse IP. Existem duas maneiras de você configurar esse gateway. Você pode dar esse comando aqui, interface route domain, ou dentro da interface VLAN, você digita IP address default gateway e coloca esse IP. Então, existem essas duas maneiras de você configurar o gateway. Aqui é a parte de configuração de VLAN de dados e voz. Como ele é Layer 2, não tem IP, é bem mais simples. Mesma coisa, config VLAN 100, nome daquela VLAN. O nome é só para facilitar a gerência, tá? Um dia você está lá, sei lá, só fazer uma manutenção na rede, quer ver as configurações do equipamento. Dá o show running config, você vai lá, VLAN 100, está escrito VLAN de dados, você sabe que é VLAN de dados, sabe que é VLAN de voz. Então aqui eu especifiquei que ela vai trabalhar nas portas PON 1 e 2 e na uplink Ethernet 1. Que é isso aqui. Aqui tem entre parênteses, mas você consegue escrever aqui, ó, fixa de PON 1, fixa de PON 2. Exit para sair da interface VLAN 100, VLAN 200, voz, mesma coisa. Coloco nas mesmas portas. Feito isso daqui, já passa dados entre a porta Ethernet e a porta PON. Você já consegue ver MAC address passando ali dentro dessas VLANs. Ativação da porta PON. Config interface LT e aí o ID da porta PON, que é PON 1, o método de registro. No manual do equipamento tem quais são os métodos. É o A, o B, o C, o D, o E. Cada um é um método específico. Tem, como eu falei anteriormente, pode fazer autenticação. O registro pode ser por serial e senha. Quem vai determinar esse método aqui tem uma tabelinha no manual, é tranquilo. No inactive é como se fosse um no shutdown. Esse comando aqui. No ONT template. Essa OLT ela possibilita você trabalhar com templates. Então, estou montando uma rede simples onde todas as VNUs são bridge. E tem as mesmas VLANs de dados e voz. Preciso configurar uma por uma na mão? Não. Você cria um template que vai ser igual para todas elas e você faz ativação em cima do template. Então, o registro, a autenticação da ONU fica muito mais rápida quando você trabalha com template, porque a ONU vai subir, você seleciona qual template que vai ser carregado naquele equipamento e a OLT faz a configuração sozinha da ONU. Botão, Next, Next, Finish. Você clica ali na interface web o template, a ONU, dá um apply, está configurado. Não é o tema dessa apresentação de hoje,
mas de repente aí para um futuro a gente pode fazer uma apresentação específica de interface web. Nessa de hoje a gente vai ver linha de comando, então seria uma por uma. Configuração de banda. Como eu falei, aqui é de dados, eu deixei um máximo de 1 GB. Não tem banda fixa, não tem banda garantida, só tem a banda máxima, o pico máximo de 1 GB. Diferente do serviço de voz, tá? O serviço de voz aqui, ó, eu especifiquei uma banda fixa de 512K com pico de 512K. Então, o serviço de voz tem uma banda dedicada de 512K. Qual que é a diferença da de baixo de dados para de voz? Aqui é o seguinte, eu tenho um máximo de 1 GB. Ah, mas está todo mundo usando, não tem como eu atingir 1 GB. Ok, está previsto aqui. Ah, mas eu quero garantir 20 megas pelo menos para cada um. Garantido 20 megas. Aí você configura aqui no AIR, que é o Assured Information Rate. Aqui você, onde está zero, você colocaria 20 megas, por exemplo. Aí você garante um mínimo de 20 megas, assegurado 20 megas para cada um, com o máximo de 1 GB, perdão. No caso de voz, eu estou fixando 512 para esse tipo de serviço. Por quê? O DBA, ali do GPON, o DBA é um alocador de banda dinâmico. Porque você tem... Por que a gente precisa do DBA? Porque você tem 128 clientes, usuários, compartilhando a mesma porta física, o mesmo meio físico ótico. Então, você precisa gerenciar quem vai falar primeiro, em que momento vai transmitir, enfim. E quem faz isso é o DBA, esse alocador dinâmico de banda. E assim, esse DBA, como ele é dinâmico, o próprio nome diz, ele está recalculando esse tempo, essa janela de tempo de transmissão de cada cliente a todo momento. E esses cálculos, óbvio, demandam uma certa quantidade ali de tempo, por na ordem de milissegundos, mas até menos. Mas assim, exige um tempo de cálculo. Quando você fixa uma banda, que é no caso do serviço de voz, o DBA não precisa calcular essa banda, porque essa banda ela já é conhecida. Então, toda aplicação que for sensível à latência, e óbvio também não consumir tanta banda, você pode fixar, que é o caso da voz. Está fixado aqui 512K, é mais que o suficiente para esse tipo de serviço. E aí a OLT conhece qual é a banda que vai trabalhar para esse serviço, ela não perde tempo calculando. Então, você tem uma latência um pouco menor do que o serviço de dados. Isso aqui é uma das formas também de você garantir um pouco mais de qualidade para o serviço. Ativamos a porta PON, selecionamos qual vai ser o perfil de banda ali que a gente vai trabalhar. Vamos partir para a ativação das ONUs, propriamente dita, ativação do cliente ali. Onde está o segredo? A diferença de configuração para um provedor, para um ISP, para a rede LAN. Está nessas duas linhas aqui, ó. Port Bridge e Port Bridge PON. Aqui a gente vai dizer qual porta que vai estar habilitado esse Port Bridge. O primeiro Port Bridge habilita a função, o segundo ele especifica em qual porta aquela função vai trabalhar. Por que a gente precisa fazer isso? Por padrão da tecnologia GPON, os equipamentos eles não se falam dentro da OLT. Imagina que eu tenho duas ONUs nessa OLT, duas ONUs conectadas nessa porta PON 1, elas estão dentro da mesma rede, da mesma faixa de endereçamento IP, e eu quero pingar a minha ONU vizinha. Por que eu quero pingar? Em uma ONU eu tenho um computador, na outra ONU eu tenho uma impressora. Então eu quero mandar um arquivo do meu computador para a impressora, estão ligadas na mesma rede, fazem parte ali da mesma rede, do mesmo range de endereçamento IP, e eu não consigo imprimir, eu não consigo mandar o arquivo para a impressora, eu não consigo pingar a impressora. Por quê? Porque por definição da tecnologia GPON, que até voltando àquela questão de segurança, o GPON ele faz bloqueio desse tipo de conexão.
Porque imagina que você está na rua, aí voltando para o cenário de provedor, o seu vizinho conseguiria pingar o seu computador, vamos dizer assim. E isso não é seguro. Então, a tecnologia faz esse tipo de bloqueio. Quando você habilita o Port Bridge, você permite essa comunicação, essa troca de pacotes entre os equipamentos da própria OLT. Então, isso aqui é a diferença de configuração de um provedor para a configuração do mesmo equipamento voltado para a rede interna LAN. Então, é só isso aqui. O resto é normal, assim, até de um provedor. Então, vamos lá. Remote, aqui a gente vai ativar a ONT, a ONU. Remote ONT, ONT1-1. Primeiro 1 é a porta PON. O segundo é o ID da ONU. Eu tenho 20 ONUs para ativar. Vai ser a ONT1-20. Por que o remote? Isso aqui é até interessante para a gente ter uma noção das linhas de comando. Porque assim, a gente precisa entender o que a gente está configurando ali de cada linha. Até para facilitar ali a associação, a gente saber entender o que está fazendo. A UNT, ela fica no lugar remoto, mais longe do que está a OLT. Então, por isso o comando é remote. Serial number, aqui a gente colocou o método de autenticação por número serial. Não está usando senha, está só usando o serial number. Então, eu pego o número serial daquela NU e coloco aqui. Preciso digitar isso aqui na mão? Não. Se você der no equipamento um show, ONTs que não estão registradas, ele vai listar todas elas, você copia o serial e cola. Não precisa digitar na mão, nada disso. No inactive, que é a mesma coisa que o no shutdown. Esse BW Group é o grupo de banda que vai estar associado a esse equipamento. Então, no slide anterior, a gente configura aqui, ó, dados 1 GB, é aqui que eu coloco. Então, esse aqui, ó, esse nome comprido aqui, eu vou desmembrar ele para vocês para a gente entender. O S de upstream, BW é bandwidth, profile, name. Então, vamos traduzir o português, é o perfil de banda no sentido de upstream. E aqui é o perfil de banda no downstream. Por que eu tenho os dois? Porque se eu quiser, eu consigo configurar uma banda assimétrica. Eu coloco 1 GB de download para 20 megas de upload, se eu quiser, por exemplo. Nesse caso está simétrico. Então, o dados aqui é 1 GB para upstream, 1 GB downstream. Feito isso, a ONU está ativa. Vai passar dados? Ainda não, porque eu não configurei as VLANs. Nesse cenário, a gente está configurando o bridge com uma VLAN só. Onde que eu uso isso? Quero ligar um access point, quero ligar uma câmera IP, quero ligar uma impressora nessa porta. Então, esse é o cenário. Aqui, de novo, remote, porque está distante da OLT. O que é o Uniport? User Network Interface Port. É até um pouco redundante, né? Mas é a interface de rede do usuário. Ou seja, a interface de rede voltada para o usuário é a porta LAN, que a gente conhece, aquela portinha amarelinha famosa. Então, aqui, dentro desse comando, a gente vai estar configurando a porta LAN da ONU. Primeiro porta PON, ID, segundo, ID da ONU. Terceiro é o tipo da interface, daquela interface LAN. Por que o tipo? Porque, como eu mencionei, a gente tem ONU de uma porta e tem ONU com 4 portas e porta FXS. Então, a porta FXS, que é a porta de voz, é o tipo 3. No manual do equipamento também tem uma tabelinha explicando bonitinho o que é cada tipo de interface. Então, o tipo 3 é a porta de voz, a gente vai ver isso mais para frente. A gente configura a porta de voz e a gente utiliza o tipo 3. E o último é, de fato, o ID daquela interface. Eu tenho, nesse caso aqui, como eu só tenho uma porta LAN, então só vai ser esse número 1. Na que tem 4 portas, eu posso colocar de 1 a 4 aqui e fazer a configuração. E posso, claro, também
especificar VLANs diferentes para cada porta. Dentro da mesma ANU, eu consigo colocar 2 VLANs em uma porta, uma VLAN em cada porta, ou uma VLAN para todas as portas. É bem flexível. Foi o que eu disse no começo. O GPON permite que a imaginação de vocês criarem, entendeu? Dentro, claro, óbvio, dentro das limitações da tecnologia. Então vamos lá. Entrei na interface LAN. Dou um no inactive, especifico qual vai ser a velocidade daquela porta. Normalmente a gente trabalha com automático. Esse QITC é a fila do T-Count. Esse TC é T-Count. O T-Count é um container de transmissão. Essa é a tradução. É Transmission Container. A gente pode imaginar realmente um container ali, aqueles containers de navio, que dentro vão diversas caixas, diversos pacotes, e aquele container transmite isso de um país para o outro. No GPON é quase a mesma coisa. A gente tem um container e dentro desse container é que vão trafegar as VLANs, os pacotes que a gente quiser passar. O que essa linha comprida toda faz? Ela vai dizer qual é o ID do container, qual é a prioridade que ele vai ter, o peso que aquele container vai ter e o tamanho dele. Aqui eu estou dizendo que vai ter um tamanho de 1 GB. O resto aqui, eu estou dizendo que ele está fazendo parte do grupo de banda número ID 1, que é esse que a gente configurou aqui também. Como aqui está 1, você consegue colocar mais, por exemplo. No caso de voz, a gente vai ver que a gente configura o 2, que é o de voz. Mesma coisa aqui. Tem um container específico para trafegar os dados de voz. Tráfego de voz. Então vamos lá. Então, eu já aqui nessa linha especifiquei qual vai ser o container que vai transmitir, prioridade, banda, etc. E aí vamos colocar aqui que a gente vai colocar dentro desse container. Dentro desse container a gente vai colocar VLAN 100. Então aqui, ó, TX Untagged. Por que Untagged? Porque o equipamento que eu vou ligar na ponta não trabalha com VLAN. A impressora não trabalha com VLAN, a câmera IP não quero que trabalhe com VLAN, enfim. A controladora de acesso das portas não precisa trabalhar na VLAN. Tag de VLAN, não na VLAN, tá? Porque aqui, apesar de estar sem tag, o equipamento está encapsulando dentro da VLAN 100. O PVID é como se fosse um nativo VLAN. Que esse comando faz? Todo o tráfego sem tag que entra na porta da ONU, ele vai direcionar para a VLAN 100. Feito isso, está funcionando. Passa dados já, você já consegue fazer comunicação com a sua rede. Então, esse aqui é um cenário. Nesse cenário, é um pouquinho diferente. Aqui são 2 VLANs. E, por definição, para a gente trabalhar com 2 VLANs, a gente precisa trabalhar com tag. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está... O começo é igual, tá? Aqui a gente configura um segundo container com prioridade mais alta, configurado com o tamanho, perfil de voz, que a gente viu anteriormente, 512K. Nesse caso aqui, tanto dados como voz, eles estão compartilhando o mesmo grupo de banda de 1 GB. Mas, como eu falei, é um container específico para voz, com uma prioridade específica, com tamanho específico. Então, aqui, ele tem uma prioridade maior do que o de dados. E aqui eu configuro a VLAN 100. Nesse caso, é o TX tag. Então, vai sair da porta LAN tagueado, o serviço de dados e o serviço de voz. Em que cenário que eu uso isso daqui? Eu posso usar para conectar um access point corporativo. Então, imagina que o access point corporativo tem 2 SSIDs, um SSID para VLAN 100, um outro SSID para VLAN 200. Neste exemplo, a gente está usando voz. Pode ser voz? Pode ser o que você quiser. Eu quero configurar um SSID de guest, de visitante. Você tem uma VLAN de visitante que está completamente separada de todo o serviço da sua rede, com limitação específica de banda. Quero dar 20 MB só de banda para os visitantes, porque o visitante fica pouco tempo, não precisa de tudo isso, então eu não quero que impacte no serviço que estão rodando.
20 megas é o suficiente. Inclusive é o que a gente tem no escritório aqui também. A gente tem um SSID de visitante, numa VLAN separada, e a configuração é exatamente essa aqui. Então a gente entrega as duas VLANs tagueadas na porta Ethernet e o Access Point trabalha com tag. Ele pega um tag para VLAN, para o SSID corporativo, o outro tag de VLAN para um SSID de visitantes. Então esse é um cenário onde a gente utiliza uma NU de uma porta com duas VLANs. Ficou claro? Dúvidas? Vamos em frente. Aqui a gente vai entrar na parte de configuração das ONUs de 4 portas, que é o cenário de bridge mais o ATA, parte de voz ali. E nesse slide, a gente configura a parte de SIP na OLT. É bem tranquilo. Eu crio um perfil com as informações do SIP Server e um perfil com as informações de codec. Codec, DTMF, enfim, fax, que é T38, enfim. Você cria esse perfil e na configuração da NU, você apenas vai dizer qual é o nome do perfil que aquela NU vai trabalhar. Então você não precisa configurar todas essas informações aqui em cada NU, uma por uma. Você cria o perfil e associa ele. Então, config, VoIP SIP Profile, perfil de SIP, você dá um nome para o perfil, o endereço IP do SIP Server, proxy, se for o caso, o host part URI, bem tranquilo, bem simples. E aí agora vamos criar um perfil de codec. Qual o primeiro codec que eu quero que estabeleça a ligação, um segundo codec, um terceiro codec e assim por diante. Feito isso, isso aqui é na OLT, tá? Feito isso, vamos partir para ativação do PMG 5617, que é a ONU de 4 portas. O começo é igualzinho a outra. Serial number, não active, especifica o grupo de banda que ela vai trabalhar. Aqui vai mudar um pouquinho, porque a gente vai criar aquelas duas interfaces WANs que eu mencionei. Uma bridge, que é para dados, e a outra para o serviço de voz. Então aqui eu crio o ID da WAN, que ela vai ser é o WAN default do equipamento. Eu digo qual a VLAN ela vai trabalhar. O tipo de conexão, aqui ó, tá como bridge. Eu posso colocar não, assim, as possibilidades, né, dentro desse comando. É bridge, PPPoE e o IPoE. O IPoE é o DHCP client. Tipo de serviço, aqui pode ser data, VoIP ou IPTV. E TR69 também. Esse equipamento ele trabalha com o 517, ele tem o TR069, mas isso é focado mais para o mercado de provedor, mercado de SP. Enable para habilitar, o exit para sair aqui dessa parte de configuração. Vamos criar a segunda interface WAN. Então, vamos lá, VLAN 200, que é a VLAN de voz, Connection Type é o IPoE, que, como eu falei, é o DHCP Client, serviço VoIP. Quando eu digo serviço VoIP, ele já associa essa interface WAN nas portas de VoIP. É claro que eu preciso configurar também a porta de VoIP, mas ele já faz essa associação. Então, assim, todo o tráfego de chamada o tráfego telefônico vai sair por essa interface WAN 2. O IP dessa interface vai ser dinâmico. Eu posso colocar um IP fixo aqui, se eu quiser. Vou habilitar e sair da configuração. Configuração da porta LAN, mesma coisa do outro. Nessa daqui, ó, a gente está a configuração como bridge. Então a gente está colocando aqui, ó, a VLAN 100, sem tag, o PVID também nativo lá, para você conectar os computadores ali, qualquer dispositivo que não trabalhe com VLAN.
Então, isso aqui está sendo a configuração da bridge na interface LAN. Nesse próximo slide aqui é a configuração da porta FXS. Aqui, como eu tinha dito anteriormente, é o ID 3. Então, no inactive para habilitar, VoIP Service. O modo de trabalho vai ser o SIP. Eu digo qual vai ser a VLAN, qual é o perfil de codec que eu tinha criado anteriormente que ela vai trabalhar. Posso criar mais de um perfil? Pode. Perfil de codec, perfil de SIP, enfim. Vou dizer qual é o SIP Server também, o perfil de SIP Server que ele vai trabalhar. E aqui, a autenticação desse client SIP propriamente dito. Então, tem o usuário, uma senha. Normalmente enfim, número de telefone e a senha que você determinar. Feito isso, a ONU ela vai registrar no SIP Server. Você consegue conectar um telefone comum na porta FXS da UNT, da ONU, e aí você já tira do gancho, tem sinal, consegue discar, está funcionando, está ativado. Parece muita coisa assim, mas conforme a prática, conforme o tempo, vocês vão perceber que é tranquilo. Então, chegando no final da apresentação, isso aqui são alguns comandos, vamos dizer assim, de troubleshooting do equipamento. Fiz todas essas configurações que a gente viu durante a apresentação. Como é que eu vejo se isso aqui está correto? Como é que eu vejo se está funcionando? É esses comandos aqui. Show Remote ONT Unreg. Ele vai mostrar as não registradas. O que é não registrada? Você tirou da caixa, espetou na fibra. O LED da POM vai ficar piscando, não vai fixar. Porque aquele equipamento que você tirou da caixa do na fibra não foi configurado. Ele não foi autorizado a fazer parte daquela rede. Então, ele é listado nesse comando aqui. Show ONT Summary. Ele vai te dar um sumário de quantas são ativas, quantas não estão ativas, quantas estão... Aí tem os status específicos ali, né? Por exemplo, se alguma NU ela está fora porque foi desligada da energia, aparece com status da Engesp. Então, isso aqui tudo você consegue ver no sumário. Show Remote UNT e o Enter, o CR aqui é o Enter. Ele vai te listar todas as que estão configuradas naquela UNT. Show Remote UNT ID. O ID é aqui, ó, o UNT, o ID da POM e o ID da UNIU. Ele vai te mostrar todas as informações. Eu consigo até mostrar aqui para vocês, passando esse slide, eu consigo abrir uma OLT e mostrar para vocês na prática ali como que é a carinha dessas informações, se vocês quiserem. Aí manda aí no chat que depois eu abro aqui. Então ele te mostra informações específicas daquela NU, qual IP que ela está recebendo, qual versão de firmware, quanto tempo ela está no ar, que ela está ativa, enfim, um monte de informação. DDMI Current. Isso aqui mostra as informações Perdão. As informações da parte física ali da fibra. Atenuação, sinal ruído, enfim. E o History, ele mostra as atenuações daquele dia, das últimas 24 horas, no intervalo de 15 em 15 minutos. Por que esse comando é legal? Imagina que você está com uma rede intermitente. Você não consegue identificar. Tem hora que está funcionando bem, tem hora que não está funcionando bem. Com esse comando, você consegue ver se houve variação de atenuação ao longo do dia. Show Remote NT Config. Ele vai te mostrar as configurações que a gente fez. Exatamente isso aqui. Ele vai mostrar. Por que é legal? Porque você consegue... Imagina que você montou a rede, você tem uma documentação, você tem todos esses comandos documentados. Amanhã ou depois, o pessoal reclama, fala, não está funcionando. Você dá esse comando aqui de config, ela vai te listar essas configurações, você consegue comparar as configurações que ela listou com a configuração da documentação que você tem. Aí você fala, pô, estou vendo aqui que está faltando esse comando aqui de VLAN tag. Aqui está untagged, na documentação está tag. Então isso aqui está diferente. Então você vai lá e corrige. E outros comandos aqui, tipo, para remover as ONUs. Aqui é no remote unit all. Esse comando é muito perigoso.
Por quê? Porque ele remove todas as unused que estiverem ativas. Eu quero apagar uma específica, sei lá, desativar um andar do prédio, quero remover aquelas unused de um andar. Você dá esse comando aqui, remove o ID, ou a forma mais segura de você remover, porque, por exemplo, imagina que o ID aqui, ó, porta PON 1, ONT ID 1. Vamos imaginar. E aí o dedo escorregou, apertou o 2 também. Aí você removeu a UNIL errada. A forma mais segura de remover é por serial number. Você copia o serial number, isso daqui, ó, show remote unit, copia o serial number dela, joga o serial aqui, e aí você remove aquele serial apenas. É mais seguro. Vamos lá, vou mostrar o terminal aqui para vocês. Vai ficar um pouquinho pequeno. Deixa eu mudar o método de compartilhamento. Pode ser que a tela suma para vocês, tá? Mas já vai voltar. Estão enxergando o terminal? E dá para ler também as informações? Eu vou mostrar aqui. Vocês conseguem ler esse comando que eu dei? Tá, beleza. É porque às vezes essa parte de compartilhamento pode ser que fique muito pequeno para vocês, por isso que eu perguntei. Então vamos lá. Essa aqui é uma 1408, nominho dela aqui é o treinamento. A versão de firmware que está rodando nela. Por que aparece firmware 1 e firmware 2? Porque ela tem dois bancos de memória de firmware. Imagina que rolou uma atualização, você atualizou o banco 1. Aí depois de um tempo você percebeu que não ficou legal. Você quer voltar para o banco 2. Você quer voltar para a versão antiga. Você consegue fazer o rollback por aqui. Você não precisa carregar o arquivo de novo, procurar o arquivo, enfim. O arquivo já está salvo dentro do equipamento, você só manda ele reiniciar com a versão específica. Nesse caso aqui, ó, tá a mesma versão em todos os bancos de memória. E tanto a LT quanto as ONUs, elas também trabalham com um banco de memória diferente, dois bancos de memória. Eu acho que dá para mostrar isso nas ONUs que estão ligadas aqui. No caso do LT, mesma coisa na parte de configuração. Eu tenho a configuração no banco 1, configuração no banco 2. Eu tenho uma configuração funcionando redondinha, bonitinha. Quero testar um negócio diferente. Você vai lá, configura e salva no banco 2. Testou, ficou legal? Deixa rodando. Testou, não ficou legal? Volta à configuração que está no banco 1. Você não precisa sair apagando, desfazendo toda a configuração que você fez. Você só manda carregar a configuração do banco 1. E aqui é o tipo de conexão que ela está trabalhando. Ela está trabalhando com AC. Está sem bateria também. Show battery. Não tem nenhuma bateria ligada nela no caso. Vamos lá. Show remote ONT. Essas aqui são as que a gente tem configuradas. Na verdade, só tem uma que está funcionando. As outras foram desligadas. Esse IS, ele significa in service ou em serviço. Ela está funcionando. Então vamos trabalhar em cima dela. Show remote ONT. Qual que é o ID? 1-1. Essas aqui são as informações que a gente tem dela. Achei que ela fosse estar com uma versão diferente, mas enfim. Aqui, ó, são os dois bancos de memória que ela tem. Aqui também está com a mesma versão nos dois bancos. Mas acontece de ter versões diferentes. E esse Vzinho, ele indica qual banco está rodando. Está rodando o banco 1. Eu posso dar um reboot nela, posso dar um comando aqui através do LT para ela rebootar e carregar a versão do banco 2, por exemplo. E aí, se eu der esse mesmo comando, esse Vzinho vai estar marcado aqui embaixo. Significa que está rodando a versão do banco 2. Fabricante e
o modelo do equipamento e aqui o número de série dele. Quanto tempo esse equipamento está ativo? Uma distância estimada dele. Aqui a Ethernet 1, que ela só tem uma Ethernet, está ligada, ou seja, tem um dispositivo conectado naquela interface LAN e está sincronizado em 1 GB aqui. E aqui, ó, são as informações da interface WAN. Ela só tem uma interface WAN que está como DHCP. Então, essa interface está up, o NAT está habilitado, é o serviço de dados, é a interface padrão. Aqui é a VLAN que essa interface está trabalhando. Prioridade, não tem prioridade. Tá para receber IP automático? Sim, tá para receber IP automático, não tá com IP fixo. E esse aqui é o IP que ele pegou do nosso servidor de DHCP. A gente tem um firewall aqui. Esse é o IP que o firewall forneceu para ele dentro dessa VLAN. Pode ver que as outras interfaces, é possível a gente criar até 8 interfaces, as outras estão desabilitadas. Se eu for lá e desligar o computador, vai aparecer como link down aqui. Beleza, mesmo comando. Você pode dar uma interrogação, ele te mostra todas as possibilidades de comando que você consegue fazer com essa ONU. Então consegue ver a CL, grupo de banda, a configuração que a gente vai ver, a parte de informação da fibra, como é que está configurado o firewall, interface LAN, um monte de configuração. Então vamos lá, config. Isso aqui é o que a gente viu nos slides. Todos aqueles comandos de ativar com o serial number, o grupo de banda, algumas coisas, isso aqui já vem padrão com o equipamento, tá? Você pode modificar ou não, conforme a necessidade. Então aqui, ó, o grupo de banda que está configurado, a interface WAN que eu criei, e aqui a interface da rede LAN, da porta LAN. Então assim, de novo, eu pego isso daqui, vou comparar com a minha documentação. Tá igual a minha documentação? Tá igual a documentação. Por que documentação? Porque a documentação é a certificação que a sua rede foi configurada da maneira correta. É a sua linha de partida ali, fazer um troubleshooting no futuro. Então assim, tá com problema? Configuração, eu sei que não é. Tá com problema, mas a configuração tá diferente. Então pode ser um problema de configuração. Uma outra forma de... vamos ver a parte ótica. DDMI Current. Tá aqui, ó. Ele te mostra a tensão do laser, a potência de RX, a parte que está transmitindo, temperatura do laser. Você consegue ver todas as informações aqui. Vamos dar o history. Ele vai mostrar uma lista grande das últimas 24 horas. Como aqui é um laboratório, é um cenário, é um ambiente controlado, diferente de um provedor, que a fibra passa na rua, em poste, enfim, a gente vai ver quase nada de atenuação, de variação. Quer ver? Aqui é o TX. Tá vendo? Uma variação muito pequena de atenuação, de temperatura. A gente tem um ar-condicionado ali também, porque tem outros equipamentos nessa salinha. Isso aqui é a temperatura do laser, tá? Então a gente consegue ver as variações ao longo do dia de 15, num range de 15 em 15 minutos. Aqui, ó. 15, 30, 45, 0, 15, 30, 45, assim por diante. Uma coisa bem importante da gente se fazer é a gente configurar o horário correto no nosso equipamento. Isso aqui ajuda muito na parte de log e troubleshooting, enfim. OLT, você pode configurar para trabalhar com NTP ou especificar um horário nela. Pelo visto aqui ela está com o horário que foi configurado na mão. Se ela tivesse configurada com NTP, ela estaria sincronizada, tá? Em uma diferença de 10 minutos. Vamos ver, time sync.
Ó, no time service. Então, esse time sync, eu posso configurar um endereço IP de um servidor de hora. No Brasil, não sei se ela como está saindo para a internet, deixa eu ver. Tá saindo. É o ping antp.br. Bom, esse endereço aqui é um endereço é um servidor de hora que a gente tem do NTP BR. Então a gente pode pegar um IP dele, configurar aqui, desculpa, e aí o equipamento passa a sincronizar a hora com a internet. Então a hora estaria mais certa do que está aqui, então uma hora aproximada. Fechei o terminal. Espera aí que eu já vou abrir. Beleza, estamos de volta. Então a gente viu o status das ANIUs, as configurações dela. Quero ver se está passando dados na VLAN. Show MAC Address Table. Ó, ele vai te listar todos os MACs do equipamento. Como aqui o equipamento tem pouca coisa ligada, não vai mostrar muita coisa. Mas imagina que você tem uma rede grande. Pode colocar aqui o servidor de hora para não conseguir anotar. Posso. Eu já coloco, peraí. De hora é o config. O time sync. Server. E aí o endereço IP. Deixa eu ver se eu consigo configurar aqui. A gente já faz ao vivo. Esse aqui é o IP, vamos ver se ele vai pingar. Tá. Esse daqui é o endereço IP do NTP do NIC-BR. Então vamos configurar. Ó, vamos ver se tem diferença. Show time. O show time, ele está aqui, ó, mostrando 15 e 14. Só que agora são 15 e 27. Então, ó, config. Time sync. Server. Endereço IP. Cara. Então, ó, é o 200. 160.08. Time sync. Aqui, ó, no time sync, eu vou especificar NTP, que é o tipo de que ele vai fazer ele vai fazer a requisição na internet. Já deve estar funcionando. Aí, já atualizou. Então aqui a gente estava 15.14, configurei o IP, ele já foi para a internet e buscou. Tá aqui, ó, 18 e 28. Por quê? Porque ele está configurado como UTC. A gente, né, UTC-3. Então faltou configurar o -3 aqui. Então vamos voltar lá. Config, time sync, não lembro. Não, é time zone. Aí a gente configura -0300.
Não trocou. Trocou. Beleza. Então, agora tá certinho. 15h29, mesmo horário do computador, do celular. O LT está com a hora certinha. No que isso interfere? Nos logs. Se alguém reclamar de alguma coisa, eu quero puxar um log. E o equipamento está com a hora errada, eu não sei que hora aconteceu aquilo ali, entendeu? Então, ó para vocês verem. Tava aqui, ó, 15h12 foi a hora que eu loguei no equipamento. Só que não era 15h12, porque a hora estava errada. 18h28, ele deu esse log aqui. Era 18h28? Não, pra gente era 15h28. Aí depois ele atualizou aqui 15h29. Na verdade, esse log aqui, ele disse que ele conseguiu. Desculpa, tá passando helicóptero aqui. Que ele conseguiu sincronizar a hora com sucesso com o servidor. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês aqui. A gente viu a parte das ONTs, parte de firmware. Vou mostrar para vocês uns comandinhos de reboot e reset da ONU remotamente, através do LT. Remote, ONT. Estou em dúvida do comando. Interrogação. ONT 1-1. Eu não vou rebootar porque essa aqui a gente está usando para teste. Mas vamos lá. O que eu consigo fazer com essa ONU remota aqui? Eu consigo fazer um download de arquivo nela, arquivo de configuração, por exemplo. Eu consigo fazer um reboot nela, consigo dar um reset, um upload de arquivo. Eu vou mostrar para vocês o reboot e o reset. Aí o reboot. Interrogação. Eu posso dar o Enter, ele vai simplesmente reiniciar o equipamento, ou posso dar o reboot 1, reboot 2. Aqui, ele vai subir com o firmware da versão 1, no banco de memória 1, ou com o firmware do banco de memória 2. Então, é nesse comando que eu seleciono qual firmware vai subir no equipamento. Se tiver duas versões diferentes. Nesse caso aqui, a gente viu que só tem uma versão nos dois. É a mesma versão nos dois. ONU Reset, vamos lá. Reset, ele vai carregar as informações de fábrica ou resetar o padrão. Por que isso aqui é diferente? As informações de fábrica são as informações que vêm no firmware. A versão padrão pode ser que exista um arquivo de configuração que está carregado naquele equipamento e ele reseta as configurações e carrega as configurações do arquivo. Não é as configurações do firmware, tá? É as configurações do arquivo que está lá. Mas é um reset. Tem a mesma função de você pressionar o botão reset ali do equipamento. O equipamento está funcionando, pede para o cliente resetar. Não precisa pedir para o cliente resetar. Pela linha de comando, através do LT, você consegue resetar o equipamento. Eu não lembro agora, me ocorreu agora, não lembro se eu comentei no exemplo do hospital. O hospital e do campus universitário, você tem uma distância muito grande, você tem que descentralizar os equipamentos para conseguir atender aquela distância grande. Com a LT, a parte de fibra ótica, não tem problema de distância, você tem até 20 km ali, você consegue deixar todos os seus equipamentos centralizados. Então, a LT fica num local só, você não tem switches espalhados ao longo do hospital, ao longo de campos universitários, do campus universitário. Você consegue centralizar os seus equipamentos numa localidade, numa localização ali do prédio. Bom, os comandos são esses. Vou mostrar as VLANs. Show VLAN. Aqui parece um pouquinho bagunçado, tá? Isso aqui é tudo de VLAN que a gente tem aqui. Aqui tá um pouco bagunçado. Parece bagunçado, mas assim, ó. Vamos lá, 4002 que a gente está trabalhando. Tá mostrando, tá tagueada na porta PON 1 e na Ethernet 1. Vou dar o exemplo aqui, ó, da VLAN 1, que é padrão do equipamento. Não está tagueada em nenhuma porta e está sem tag em todas as portas do equipamento.
Quero ver uma VLAN específica. Show VLAN 1, por exemplo. Então aqui ele mostra o tempo que ela está ligada. Basicamente é o tempo que o equipamento tá ativo também. Não tem nome, porque é a VLAN padrão, né? Todas as portas que ela está configurada e aquele IP de gerência que eu mostrei nos primeiros slides ali. Esse é o IP que tem nessa VLAN e o default gate dela. Mas, na verdade, esse é o default gate do equipamento. Eu já vou mostrar onde está configurado. Show VLAN 4002, que é o que a gente está usando. Agora, essa sim. Tem o nome aqui de gerência, ao tempo que ela está ligada, quais as portas elas estão configuradas, o endereço IP dela e esse aqui é o gateway dela. Só como é o gateway default do equipamento, ele vai aparecer em todas as VLANs, mas não necessariamente na mesma rede, tá? Vias VLANs, vamos voltar no MAC address. Show MAC address all. Ele lista todas, mas imagina que você tem uma rede grande, um monte de equipamento, um monte de MAC address, você quer ver coisas específicas. Então vamos ver coisas específicas. Show MAC address. Quero ver os MACs específicos da VLAN 4002. Está aqui os MACs somente da VLAN 4002. Quero ver os MACs específicos de uma porta ou de um menu. ONT1. Ele vai te mostrar o MAC que está ligado. Isso aqui é o MAC do computador, que está ligado na porta da ONU. É o MAC do dispositivo conectado na LAN. Então, se tiver uma câmera IP, vai mostrar o MAC da câmera IP, impressora, assim por diante. Aqui ó, a gente consegue ver ó, que esse MAC ele é proveniente da porta Uniport, que é a porta LAN, e está aqui o ID da porta LAN. Então, eu sei que isso aqui é um MAC de um dispositivo. Não é o MAC da ONU. O que mais dá para ver de MAC address aqui? Isso aqui, ó. Count, um MAC específico, um MAC de multicast, ONT, porta, um estático ou das VLANs. Isso aqui facilita bastante o troubleshoot, porque às vezes o cliente fala, não tá passando dados e tudo mais. Aí você, pô, mas tem MAC address passando, sabe? Tá na VLAN certinha, a VLAN tá configurada certa, tá entregando do outro lado. O problema pode ser outro, não é necessariamente OLT ou ONU. Show running config. Padrãozão aí, todo mundo conhece. Se eu der um enter, ele vai cuspir toda a configuração do equipamento. Aí eu tenho que ficar voltando para ver um por um. Às vezes o terminal não permite, tem a limitação ali de linha, você não consegue ver tudo. Como que eu faço? Show running config page. Aí vai página por página. E aí você vai apertando espaço, próxima página, próxima página. Aqui ó, a gente consegue ver aquilo que eu falei do default gateway na interface VLAN. Está acabando com 2002, IP address default gateway, se especifica o endereço IP. Aqui são os perfis de banda que a gente tem configurado. As filas de prioridade, ó, a gente tem um perfil prioridade para voz, prioridade para dados. Aqui toda a configuração da OLT. É bem tranquilo assim, parece um bicho de sete cabeças, mas conforme vai passando o tempo, vai pegando prática, vai entendendo como funciona cada linha de comando, o que faz, o que acontece. Tem tutorial que a gente está disponibilizando no YouTube, tem manual, tem essas apresentações que a gente também disponibiliza para vocês em PDF. Acaba ficando tranquilo de fazer. Deixa eu aproveitar também que vocês já estão aqui e mostrar a interface web dela. Eu vou mudar o compartilhamento. Aqui.
Essa daqui é a carinha da interface web dela. É uma interface simples, não tem, obviamente, todas as configurações que você tem pela linha de comando, mas auxilia bastante ali se você quiser visualizar alguma coisa, visualizar as portas estão ligadas, enfim. Então, aqui a gente consegue ver que a porta Ethernet 1 tá ligada, a PON 1 tá ligada, quanto de está trafegando ali, enfim. Aqui a parte de configuração de GPON. Aqui, ó, é o método de registro que eu mencionei para vocês, tá vendo? Ah, tenho dúvida, estou sem o manual. Help. Aqui ele fala, ó, o método A. Ele vai fazer o match do serial number com senha. Então, se você tiver o serial number certo e a senha errada, não registra. O C é somente o C, ele é ou a senha ou o serial. C autolock é só serial. O D e o E, eles são métodos para aprovisionamentos automáticos. Como eu disse anteriormente, imagina que você tem sua rede inteira vai ser bridge, simples, nada de voz, uma rede tranquila. Ou pode até ter voz, enfim. E eu não quero perder tempo configurando uma por uma. Você cria um template e diz pelo template que vai... Qual template vai subir quando você ligar uma fibra na NU. Então, assim, tirou da caixa, ligou na tomada, ligou na fibra, a própria LT identifica e configura ela automaticamente. Não precisa de intervenção humana para fazer essa ativação. Claro que se for um ambiente controlado, é o melhor do cenário. É muito mais rápido você fazer o deployment da rede utilizando esse método de autenticação, de registro. Qual a diferença do D e do E? O D é volátil, o E é não volátil. O que isso significa? Volátil. Eu espetei na fibra, desliguei da fibra, espetei na fibra, ela vai subir com ID 1.1, 1-1. Imagina que a primeira é a NU. Se eu desligar da fibra, a OLT libera aquele ID para uma próxima que eu quiser subir. E a não volátil é assim, imagina que eu desativei aquela NU, mas aquelas configurações com aquele serial number, ela fica registrada na OLT, até eu ir lá e apagar na mão. Essa é a diferença entre um e outro. Aqui a gente tem como que ela foi ativada, se está para trabalhar com template ou não, o range máximo de distância, se está ativo, enfim. Aqui é a parte do template propriamente dita. A gente tem 8 templates por porta. Então, vamos pegar um template que não sei se está configurado, acho que não. Mas tem uma configuração basiquinha. Ó, a gente tem um template 122, está configurado com a banda padrão do que vem do equipamento. Tem aqui, ó, a parte do Uniport, que é a interface LAN que eu tinha mencionado. A parte de VLAN está aqui com a VLAN 4002. Tem um templatezinho configurado aqui dentro do cenário que a gente usa. E aqui, ó, eu consigo configurar a parte de VoIP também, tá vendo? Parte de VoIP, parte de ACL, parte da WAN. Aqui, ó, eu especifico vai ser bridge, PoE, PPPoE, enfim, o tipo de serviço. Se eu vou associar essa interface WAN em alguma porta LAN, configuração da LAN, que é se vai ter, está desabilitado. Desabilitado porque, no caso da bridge, quem tem dado DHCP não é equipamento, é um servidor DHCP da rede. Mas eu posso habilitar se eu quiser. Parte de configuração de Wi-Fi. E aqui é de acesso remoto do equipamento. Por padrão, tudo da WAN vem desabilitado, tá? Desde o ping até o acesso HTTP. Mas se eu quiser, eu venho aqui, clico e eu habilito o HTTP, o HTTPS e o ping, por exemplo. Você quer fazer um gerenciamento remoto ali de uma NU, ao invés de você ir na mesa do usuário, onde está a NU, você habilita o acesso remoto e com o endereço IP do equipamento você consegue acessar e fazer qualquer configuração.
Aqui a parte de... Desculpa aqui, ó. Kick Setup. É onde eu digo quais estão ativas, né? E se elas estão ativas pelo template ou não. A primeira que a gente está trabalhando, que ela está ativa, não está com nenhum template. Essa terceira já está funcionando com template, tá vendo? Ah, quero modificar o template. Beleza. Template está na POM 1, template aqui é o 122, vamos colocar o 121, vamos mudar para o 122. Modify, aplica, mudou para 122. Ah, quero colocar uma descrição. Teste 1. Modify, aplica, descrição. Ah, quero colocar a descrição. Esse aqui é o NU da impressora. Então, coloca aqui impressora. Esse aqui está ligado na câmera do setor 1, enfim. O que a imaginação de vocês permitirem. Aqui tem a parte de status, alarme, o grupo de banda, as não registradas, informações da WAN, parte de loop, enfim. No caso aqui da WAN, aquelas informações que a gente viu pela linha de comando aparecem aqui também. Isso aqui é o IP da WAN da ONU. Se eu tentar acessar por esse IP, eu não vou conseguir porque está desabilitado o acesso remoto. Mas se eu vier por aqui e habilitar o acesso remoto, eu também consigo acessar por esse IP. Parte de potência aqui, ó. Essas informações são da porta POM. E aqui ele vai listar as informações da ONT. As mesmas informações que a gente viu pela linha de comando tem aqui também. Vamos ver aqui, ó, parte de VLAN, tá aqui, ó. Parte de VLAN, as VLANs estão configuradas. Ó, a gente consegue ver que essa VLAN 20 ela é mais nova, ela é mais recente. Ela está ativa há menos tempo. Aqui, ó, tem a parte de espelhamento. Ah, eu quero fazer uma captura de pacote porque a transferência de chamada não está funcionando legal. Você habilita uma porta aqui que você quer espelhar, você quer monitorar. Aí você liga o computador com Wireshark, por exemplo, numa porta Ethernet do LT, você faz a captura de pacote e você vê a troca de pacote ali do SIP Server, o que acontece quando você aperta, faz a transferência, o que não acontece, enfim. Essa parte de monitoramento, de espelhamento para ajudar no troubleshooting. Tem Link Aggregation. Imagina que você tem um servidor ali que tem servidor de arquivos, você quer ligar duas portas para ter 2 GB de banda ali para conseguir atender todo mundo, 2 GB ou 20 GB, enfim. Você faz através do Link Aggregation. E várias outras configurações aqui. Tem a parte de autenticação de AAA, redes ou TACACs. Enfim, aqui não são todas as opções que tem por linha de comando, mas tem alguma coisinha ali para ajudar a gente no dia a dia. Atualização de firmware. Dá para fazer por aqui também, não precisa fazer por linha de comando. Você vem aqui, mantém esse firmware upgrade. Vem aqui, seleciona o firmware que você quer carregar, manda rebootar, está funcionando. Não precisa de um servidor FTP, um TFTP, nada disso. Tudo pela web, é bem tranquilinho. É isso, chegamos no final. Eu vou deixar meu contato para vocês na tela. Vocês têm alguma dúvida? O Marlon perguntou a diferença de ONU e ONT. É só o nome, tá? Nome e depende da localização onde vai equipamento. A ONU é Optical Network Unit. E o ONT é Optical Network Terminator, alguma coisa assim. O T, como é que eu posso explicar? Assim, o equipamento é o mesmo, tá? Você pode chamar de ONU ou de ONT. A nomenclatura vai diferenciar se o equipamento está ligado dentro da casa do cliente, da casa do usuário, ou fora.
Se eu não me engano, o ONU é quando ele está fora. Imagina que ele está num gabinete na rua e aí ele fornece o sinal elétrico para dentro da casa. Então você utiliza o ONU. O ONT é quando ele está dentro da casa do cliente. Mas assim, para diferenciar, eu vou escrever no chat aqui, para diferenciar OLT de ONT, como os dois começam com O e terminam com T, o pessoal acaba confundindo, tá? Então, aqui no Brasil, é muito falado ONU, porque ONU é bem diferente de OLT. O som fica diferente. Se eu falar rápido OLT, ONT, você não sabe o que eu falei. Você não sabe a que equipamento eu estou me referindo. Então, se eu falar OLT, ONU, você sabe que é um e outro. Mas, assim, o equipamento é o mesmo. Entre ONU e ONT é o mesmo equipamento. Dentro da topologia, o que vai diferenciar é a localização onde vai o equipamento. Deixa eu colocar aqui as minhas informações na tela para vocês. Meu contato, tá o contato do suporte. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem pedir apresentação, pedir manual, pode mandar e-mail para o suporte@zyxel. Quiserem fazer uma cotação de equipamento, isp@zyxel.com.br. Mais alguma dúvida? Pode mandar no chat. Bom, beleza. Eu agradeço muito aí a participação de vocês e espero vocês numa próxima. Um grande abraço, boa semana.